Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, dê um aperto de mão, dá um tchau. Amém? Eu vou pedir para a Amanda só me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Amém? Quão bom nós estarmos aqui na casa de Deus, quão bom nós estarmos aqui louvando a Ele. Então, sejam muito bem-vindos, porque o Senhor está aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Você já foi abençoado, ouviu louvores, mas tem um momento principal da liturgia que nós cremos, que é o momento da pregação da palavra. Amém? Então, prepare o seu coração, esteja focado naquilo que Deus já tem preparado, porque hoje Deus vai falar profundamente contigo, com cada um de nós. Amém? Quero chamar o pregador desta noite, meu querido diácono Renan, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus o use poderosamente, meu irmão, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pastor Alexandre Gama, por essa oportunidade. Quero dizer, externar aos irmãos a alegria de estar de volta. Foram 2 semanas de afastamento por conta de uma cirurgia. E é uma alegria muito grande. Apesar de estar aqui no culto dos jovens, estava muito debilitado ainda. Tanto que a auxiliar Marina fez quase tudo. Me substituiu em quase tudo. Tentei vir domingo de manhã e pela noite. Passei mal de manhã, passei mal pela noite. Não consegui, mas hoje estou aqui 100%. E no transcorrer da mensagem dessa noite, tem um testemunho para dar, que com certeza vai edificar a igreja, tal como edificou a minha vida, e muito. Amém? Dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje falaremos, hoje é a quarta, né? Quarta caverna, caverna de Adulão. Talvez a mais conhecida de todas, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem algo diferente para falar ao seu coração nessa noite. Como você entrou por aqui, por essas portas? Como está a sua vida? Como está seu coração? Creia que hoje é noite de tratamento da parte de Deus. Amém? Convido a igreja a abrir primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. E se você achar e puder, queira por gentileza se colocar de pé. Vamos à leitura prefacial da mensagem. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que tem poder de curar, porção essa que tem poder de transformar vidas, libertar. Deus, palavra essa que tem o poder de fazer o sobrenatural se mover nessa noite. Então clamamos, Deus, pela Tua presença nesse lugar, para que o Senhor possa transbordar esse lugar da Tua presença. Enche esse lugar com Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Deus, queremos declarar, Pai, que entramos aqui precisando de uma palavra sua. Deus, quantas vidas aqui entraram tristes, deprimidas. Deus, necessitando de uma palavra, de uma direção. Então, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo impedimento, toda distração, toda cegueira espiritual. Deus, que teu povo possa ouvir tua voz claramente nessa noite. Possa sentir o teu toque, o teu afago, a tua presença nesse lugar. E que possamos sair daqui transformados mais uma vez pela Tua palavra, Paizinho. Te peço também, Senhor, me usa conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Veja, meus amados, o versículo de número 1 novamente. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, que lá no capítulo 16, um pouco atrás, havia sido ungido rei por Samuel. Um homem que havia sido ungido rei, um homem que tinha já sido declarado por um profeta de Deus que haveria de reinar sobre Israel, que teria uma missão de Deus que tinha sido colocada por Deus. Chega um momento que ele se abriga numa caverna em fuga, com 400 homens desesperados, endividados, em aperto, amargurados. O que Davi foi fazer naquela caverna?
Aquela caverna era lugar para Davi estar. Aquela caverna era lugar para um homem de Deus, alguém que havia sido ungido rei, estar. Adulão era um lugar de fuga. Adulão era um lugar de esconderijo. Como vimos, onde homens endividados, pessoas que já estavam subjugadas, pessoas que estavam amarguradas, se escondiam, se distanciavam. Adulão vem do hebraico adulã, que significa cidade, que significa caverna, local, justiça do povo. O que Davi foi fazer naquele local de nome Justiça do Povo, onde o povo de fato, onde a população se isolava? Ela ficava localizada a 20 quilômetros mais ou menos de Gate, cidade onde nasceu o gigante Golias. Era um lugar ali próximo ao Mar Morto. O que Davi estava fazendo ali? Ali não era lugar para Davi, isso a gente já pode declarar com certeza no início dessa mensagem. Mas para entendermos um pouquinho o porquê Davi estava ali, vamos fazer uma retrospectiva. Uma retrospectiva rápida para entendermos melhor os fatos que sucederam e fizeram com que Davi chegasse àquela caverna, se refugiasse naquela caverna com aqueles 400 homens. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, como foi dito, Samuel vai à casa de Davi e unge o rei sobre Israel. Mas eu não sei se você se lembra, creio que sim, como foi esse processo de unção. Ele se apresenta a Jessé, Jessé apresenta Eliabe, seu primogênito, vai apresentando seus filhos, apresenta todos os filhos e não apresenta Davi. Samuel vira e fala assim, olha, peraí, são todos os seus filhos? Alguma coisa de errada. Não é esse o rei que haverei de ungir? E aí Jessé fala, tem um pequenino, tem um mais moço que está ali pastoreando as ovelhas. Ele, olha, não senta à mesa com vocês, vocês não trouxerem ele agora. Então traz Davi, Samuel olha para aquele menino e o unge rei. Você percebe que há na história, depois de ler com calma o capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16 em diante, que você será ricamente abençoado na sua casa. Não restrinja o mover de Deus, a palavra de Deus ao culto. Vá para a sua casa, leia mais, se aprofunde. Isso é bênção para a sua vida. E ali, Davi era preterido pela sua família. Davi era quase esquecido, era quase alguém insignificante em meio aos seus irmãos, para seu pai. E mesmo sendo ungido por um profeta, rei, Davi continua sendo menosprezado pela sua casa. Você vai perceber que no capítulo 17 ele continua a pastorear as ovelhas do seu pai, continua na missão que ele tinha na sua casa, nada muda. Depois seu pai vai enviar para ele levar marmitas, comidas, enfim, para os seus irmãos que foram à batalha. Ele não foi levado à batalha, ele não foi levado, lembrado pelo seu pai. Como assim nas nossas vidas? Como somos Davi? Que nos sentimos desprezados, menosprezados, apequenados, esquecidos por nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, até mesmo na igreja, em todos os lugares da nossa vida. Muitas vezes sentimos isso que Davi sentia. Mesmo tendo acontecido algo grandioso, algo que haveria de ter marcado dali para frente, mudado a história de Davi, um profeta ungiu o rei. Era para algo novo acontecer. Aos olhos de sua família já estava ali declarado, mas nada mudou. Só que há uma característica em Davi, que é uma característica de homem de Deus, que não podemos deixar de frisar. Mesmo ungido rei por um profeta, Davi continua menosprezado por sua casa, menosprezado por sua família. Ele continua obediente a seu pai. Ele continua seguindo aquilo que seu pai determinava. Seu pai manda levar comida para os seus irmãos, vai levar comida para os seus irmãos. Seu pai manda pastorear as ovelhas da sua casa, ele continuava a pastorear as ovelhas da sua casa. Aquele marco na vida e no ministério de Samuel em nada mudou a sua característica de servo, de obedecer àquele que era a autoridade sobre a sua vida, que era seu pai, era a sua família. Muitas vezes essa sensação, algo acontece, né? Ai, poxa, aconteceu isso na minha casa, aconteceu isso na igreja, agora a coisa muda. Nem sempre vai mudar, porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas a gente não pode deixar que vitórias, que marcos, que acontecimentos na nossa vida pessoal, familiar, secular, no trabalho ou ministerial, mudem o nosso caráter em Deus, mudem o homem ou a mulher de Deus que somos. Davi continua irrepreensível. Continua obediente
mesmo tendo sido ungido rei por um profeta. No capítulo 17, algo vai acontecer que você conhece bem. Há um gigante. Um pouquinho antes de enfrentar Golias, outra coisa acontece. O rei Saul começa a desobedecer a Deus. Ele desobedece a Deus e algo acontece no seu ministério, na sua vida, no seu reinado. O Espírito de Deus sai de Saul. E em substituição e no lugar do Espírito Santo de Deus, vem um espírito maligno e o atormenta e começa a perturbar a vida daquele rei. E aí os servos dizem, olha, é melhor que traga alguém que toque a harpa, para que você tenha conforto, alívio. E um dos moços de Saul diz, olha, tem um filho lá de Jessé, Davi, que toca a harpa. E aí, Davi é colocado à frente ao rei, dedilhava as suas harpas e sua harpa, e aí o espírito imundo saía de Saul e ele tinha descanso. Davi é colocado perante ao rei. Davi já começa a ser conhecido pelo rei. Olha a vida de Davi mudando, mas calma, ele continua na sua casa, pastoreando a ovelha dos seus pais, cuidando daquilo que Deus tinha para ele no tempo certo, sem murmurar, sem reclamar, sem se rebelar. Capítulo 17 de 1 Samuel, eis que um gigante filisteu, Golias, começa a atormentar Israel. Davi vai, enfrenta em nome do Senhor aquele gigante e o derrota. Mas leia em casa com calma o capítulo 17 e veja que Davi, quando ele, antes da peleja, ele diz, ele tem afrontado o exército do Deus vivo, eu em nome do Senhor o vencerei. Ele atribui a vitória a Deus, ele se coloca como homem de Deus, ele diz que quem guerrearia aquela batalha seria Deus à frente. Ele sabe quem vence a sua luta, ele sabe quem ele é em Deus. E aquela vitória, sim, de fato muda, começa a mudar a história de Davi. Saul começa a enviar Davi para algumas batalhas. Ele venceu aquela grande batalha. Ele começa a enviar Davi para várias batalhas e Davi tem sucesso em todas. Em todas, um sucesso estrondoso. A ponto de Saul olhar e dizer, coloca ele sobre as tropas de Israel, ou seja, numa posição de chefia, uma posição proeminente perante o exército. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquilo agradou ao povo, que já vinha reconhecendo Davi como um grande homem, como um grande líder, como um grande guerreiro, como alguém a quem Deus abençoava. Tudo maravilhoso. Ele vai e se casa com a filha do rei. Olha, vira genro do rei. Que maravilha. Começa a dar tudo certo na vida de Davi. Tudo certo. Aquele menino esquecido, negligenciado em casa, agora é genro do rei, agora é colocado sobre as tropas do rei, tem várias vitórias que ninguém nunca havia experimentado. Que maravilha. Só que aí algo acontece. As mulheres de todas as cidades de Israel se chegavam ao rei Saul e cantando, olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Isso causa um sentimento de revolta, de inveja, de raiva em Saul, e ele começa a não mais ter carinho, amizade por Davi. Pelo contrário, começa a nascer um sentimento ruim. A inveja toma conta de Saul, e Saul contenda em matar Davi. Meus amados, seu sogro agora, o rei, aquele a quem Davi representou e levou tantas batalhas, venceu tantas batalhas, aquele a quem Davi era fiel, porque era uma característica de Davi o ser fiel, ser obediente à liderança. Agora se vê pronto para ser morto nas mãos do rei. Davi tem que fugir. Davi abre fuga, ajudado por Jonatas, seu amigo, filho de Saul. Ele consegue se evadir. Chega em Gate, o reconhecem. Ele tem que se passar por louco, espumar pela boca, fingir tremelique, se passa por louco, para não ser reconhecido, por medo. E logo em seguida chega o momento onde ele se refugia na caverna de Adulão. Você percebe a vida de Davi aqui, essa breve história de Davi aqui? Davi somos nós. Davi representa a nossa vida, os altos e baixos que temos em nossa vida. Quantos aqui não experimentaram um momento maravilhoso das suas vidas? Tudo dando certo. Agora vai. Deus está me abençoando em tudo. De repente vem um tsunami, rui tudo. Tudo começa a dar errado.
problema na família, perde o emprego, problema na saúde. Meu Deus! E quantas vezes nós questionamos a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas quando eu olho para a vida de Davi, um homem que era reto, um homem que estava obedecendo a Deus naquele momento, um homem que era fiel a seu pai, um homem que era fiel à sua liderança, também passou por isso. Meus amados, o sol nasce para todos. O problema vem para mim, vem para você, veio para Davi, veio para Elias, veio para Moisés, veio para tantos homens de Deus, conosco não é diferente. Olhar para a vida de Davi, para esse momento da vida de Davi, é entender que nós, filhos de Deus, por mais fiéis, por mais que estejamos na igreja, por mais que estejamos sob a vontade de Deus, sob a direção de Deus, não estamos isentos de problemas, de momentos que algo pode acontecer nas nossas vidas, diferente daquilo que nós esperávamos. A dificuldade vai vir, o problema vai vir, a dor vai vir. Com Davi não foi diferente. E o que Davi faz? Se refugia numa caverna. Meus amados, caverna é lugar de solidão. Caverna é lugar de isolamento. Quando eu vou para uma caverna é porque eu não quero ter contato com ninguém. É porque eu quero me isolar, é porque eu quero ali, talvez fazer uma reflexão sobre a minha vida, talvez entender o momento que eu estivesse passando. Davi vai para aquela caverna e se abriga lá. Só que chegando lá ele tem uma surpresa. Vamos novamente, capítulo 21, capítulo 22, versículo de número 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Em primeiro lugar, você percebeu o que aconteceu? A família de Davi soube que ele se abriga em Adulão. O que a família fez na parte final? Desceram ali para ter com ele. Espera aí. Não era aquela família que preteria Davi? Não era aquela família que menosprezava, que não dava o devido valor que Davi tinha, mesmo depois de ungido rei por um profeta? Mas chega um momento que a família de Davi desce a caverna de Adulão para ter com ele. Meus amados, entendam uma coisa. E guarde isso no seu coração. Talvez teu pai, tua mãe, teu marido, teu irmão, teu chefe, vamos falar só de família, teu irmão, para aqui, teu pai, teu avô, estejam em erro com você, errando reiteradamente com você. Talvez você esteja guardando a mágoa de alguém da sua família. Talvez com razão, por erros, por sucessivos erros, por desacertos, por questões que te causaram dor, feriram a tua alma. Mas aquela família que negligenciava, que desprezava, que menosprezava Davi outrora, nesse momento encontra Davi, estende a mão para ele. Porque isso é família. Talvez um erro ele pode acontecer, talvez um erro ele pode perdurar por dado momento, mas na família, meu irmão, esse erro não se perpetuará. Porque no momento que você precisar, você terá a sua família, é com ela que você tem que contar. O erro não pode ofuscar o amor que há dentro de uma casa, de uma família. Erros são transitórios, acertos são permanentes, mas muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, basta um erro ou alguns erros que a gente esquece de todos os acertos que aquela pessoa teve. E aquela ferida na alma começa a nos magoar, começa a fazer com que haja um espírito de contenda, de facção. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é esse quebrantamento, aquela família que estava outrora em erro, nesse momento, quando Davi precisou, quando Davi estava com a sua vida ameaçada, eles foram ter com Davi. E ter com Davi era arriscar sua vida também, porque se o rei fosse atrás para matar Davi, talvez eles pudessem ser mortos naquele momento. Eles estavam sob perigo também. Também ficar na sua casa era sinônimo de perigo. Mas eles estavam ali com Davi. Então lembre-se disso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez com um irmão, com um familiar, com um pai, com um amigo aquele mais íntimo que irmão. Talvez você tenha a sensação que ele não te ame mais, ou que ele não te dê mais valor, ou que ele esteja errando tanto com você. Saiba que é essa pessoa que no momento mais oportuno, no momento que mais você precisar, vai ser aquela que vai estender a mão para te socorrer. Com Davi foi assim. A família de Davi estava com ele. Glória a Deus, guarde isso. Não deixe os erros da sua família ofuscarem a bênção que ela é de Deus para ti.
Família é bênção de Deus nas nossas vidas. Guarde isso como uma premissa absoluta e não deixe os erros ofuscarem essa verdade da tua vida. Versículo de número 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Meu amado, para aqui. Veja só. Caverna é lugar de isolamento. Você não vai na caverna para uma festa, para fazer um social, para conhecer gente, não. Você quer estar com problema, você vai se refugiar. Você quer se esconder. Ali era um esconderijo. Ali era um local para você se abrigar. Chega lá, tem 400 homens. Imagina, Davi cheio de problema, com o rei querendo matá-lo. Chega lá, tem 400 homens endividados, amargurados, cheio de problema. Olha só, ficar ao lado de uma pessoa com problema não é difícil. Na verdade, sejamos sinceros. Aquela pessoa murmurando, falando, dizendo, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, outro, por aquilo. É difícil. E quando a gente está triste, quando a gente está mal e quando a gente está com problemas, a gente não consegue, a gente tende a não conseguir ajudar aquela pessoa, porque a nossa necessidade também está ali aflorando, está ali latente. Porque muitas vezes a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma mão para levantar a gente. Ele chega num lugar que só tem gente pior ou igual, ou lá amargurada, desesperada. Imagina você entrar naquele cenário e você dizer, meu Deus, já não basta os meus problemas, já não basta o rei querer me matar, olha esse povo. E aí reconhecem, claro, Davi era uma figura proeminente, Davi era uma figura conhecida. Você acha que Davi chegando lá, as pessoas não olharam para ele diferente, não buscaram ter com ele, não buscaram conversar, não buscaram desabafar, não buscaram conselho, não buscaram... Imagina 400 pessoas, que cenário caótico. Meus amados, eu acho que eu tinha surtado ali, eu acho que eu tinha me passado por louco de novo, que nem ele fez frente ao rei de Gate. Porque é um cenário difícil. Mas sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo na vida de Davi? Quantas vezes você passou por um aperto, por um momento na sua vida que você mais precisava era de uma palavra de conforto? Isso já não aconteceu? Uma mão estendendo para te levantar. Alguém que fizesse a diferença, que trouxesse uma palavra de Deus para a sua vida. Quantas vezes você já não passou por isso? Davi estava passando ali. Mas o que Davi faz? Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Davi era um homem diferenciado. Havia sobre Davi unção. Havia sobre Davi autoridade. Davi olha, vê que tem 400 homens passando por problemas, passando por apertos, amargurados, desesperados. E Davi deixa de lado talvez sua autocomiseração, talvez o seu sentimento, talvez os seus medos, talvez a sua dúvida, talvez o seu desespero. Olha para aqueles homens e diz, eu vou ser chefe deles. Aquele homem que precisava de uma palavra de Deus, de alguém para levantar, na verdade, ele se posicionou como homem de Deus e ajudou 400 homens a se levantarem. E isso é uma característica de um homem de Deus. Meu amado, saiba que muitas vezes que você estava achando que precisava de uma palavra para se levantar, que Deus levantasse uma pessoa e vem alguém que está do seu lado pior, é porque Deus quer te usar para levantar aquela vida, porque o Senhor, o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, já está sobre a sua vida, já tem o controle absoluto da tua vida, da tua direção. Por mais que a tua vida esteja complicada, por mais que os problemas sobrevenham, por mais que hoje você só enxergue a tempestade, a tsunami, Deus não perdeu o controle sobre a tua vida. E muitas vezes Ele vai te usar nesse momento para levantar pessoas que não têm esse Deus sobre as suas vidas. Então se posicione como homem, como mulher de Deus. Não deixe o problema, o desespero, os erros tirarem a característica de homem e mulher de Deus que você tem. O diferencial que você tem, que é o Espírito Santo. O Espírito do próprio Deus habitando em ti e te dando a direção. Davi tinha tudo para olhar e dizer assim, olha, cheguei ao fundo do poço. Olhar para aqueles homens e dizer, estou no fundo do poço, eu preciso cavar mais fundo ainda para me esconder deles. Talvez fosse o que eu faria. Mas Davi era diferente. Davi entendeu que ele estava ali
por mais desesperado, por mais problemas, por mais caótica que estivesse a sua vida, que ele tinha uma missão, que ele era servo do Deus vivo. E na qualidade de servo, ele precisou se colocar como servo e servir aqueles 400 homens e o levantar e mudar a história daquelas vidas. Meu amado, eu não sei em qual caverna você entrou nessa noite. Eu não sei em que caverna você se esconde nessa noite. Talvez a tua caverna seja o fundo do poço que você acha que chegou. Talvez você esteja entrado aqui, orado a Deus já sem forças, dizendo, Senhor, eu cheguei ao fundo do poço. Eu cheguei ao fundo do poço. Mas Deus te diz, meu amado, caverna, fundo do poço, não é lugar para filho de Deus. Você pode até se refugiar na caverna por medo, por um momento que talvez a tua fé tremule, talvez por um problema, por algo que tire um pouco da sua fé, que abale um pouco aquilo que você tenha que fazer, mas caverna não é lugar de crente. Caverna não é lugar para morarmos, para fazermos morada. Deus tem algo diferente, não é numa caverna, não é escondido do problema, não é fugindo do problema, que você vai solucioná-lo. E muitas vezes nessa caverna, se você for para a caverna, meu amado, é para você levantar quem está pior que você. Não ache que o teu problema é o pior do mundo. Eu me recordo de Elias na caverna também, dizendo, Senhor, eu fui o único fiel a ti. O único. Deus vai dizer que tinha guardado em Israel milhares fiéis a ele. Ele achava que o seu problema era o pior, o único. E muitas vezes a gente tem esse sentimento, nossa, o meu problema, esquece de olhar para a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes o nosso problema impede que a gente exerça aquilo que, como Deus nos constitui, como Deus espera, de sermos homens e mulheres de Deus e fazer a diferença nessa vida. Saiba, Deus não perdeu o controle na tua vida. Versículo de número 3. Dali passou Davi a Mispa, de Moabe, e disse ao rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Você percebeu o que aconteceu? Davi ficou na caverna? Davi passou Davi a Mispa, de Moabe. Mispa era lá no leste do Mar Morto, era um lugar longe, ele teve que dar uma volta enorme. Não era logo ali, não. Aqui é um caminho longo. Mispa era um lugar longe de Adulão. Ele percorreu ali, talvez beirando o mar, um percurso grande. Aqui a história é remida no tempo, mas ele passou um grande percurso. Ele não ficou naquela caverna. Ele fez chefe daqueles homens. E foi e disse, não posso ficar nessa caverna. Eu não posso, não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é. E olha a postura dele, olha o discernimento dele. Davi, versículo 3, dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Os problemas, as dificuldades, o turbilhão que Davi estava passando não tirou dele a certeza de que Deus ainda faria algo por ele, de que Deus estava no controle da vida dele, tal como Deus está no controle da minha e da tua vida. Mas Davi tinha certeza, você tem essa certeza? Você entrou aqui com essa certeza? Meu amado, se você não entrou aqui com essa certeza, se sua fé entrou aqui abalada, meu amado, acontece. Grandes homens de Deus passaram por isso, mas Deus te diz nessa noite, eu estou no controle da tua vida, eu hei de fazer algo sobre a tua vida. Espera, confia e aguarde a direção de Deus. Não a direção que você acha que tem que seguir, mas a direção que Deus há de dar para a tua vida. Davi foi cirúrgico. Ele vira para lá e fala, não, deixa que Deus ainda há de fazer algo por mim. Ele aguardou aquilo que Deus tinha para a sua vida. Versículo de número 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Os moabitas tinham um relacionamento com os ancestrais de Davi. Então havia ali uma empatia, havia ali um laço de amizade, de carinho. Por isso ele foi tão bem recebido. Deus sempre tem o melhor lugar para as nossas vidas. Você percebe? Ele saiu da caverna e
O que fala aqui o versículo 4, finalzinho? E com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Meu amado, você acha que a caverna é o teu lugar seguro? Deus tem um lugar seguro para ti fora da caverna. Caverna não é lugar de crente. Caverna não é lugar seguro para crente. Caverna é lugar para você se refugiar, para você se esconder. Mas filho de Deus, filho do general dos exércitos, não se esconde. Vai à batalha, enfrenta os seus problemas, por maior que eles sejam. Porque maior que seja o seu problema, o teu Deus é infinitamente maior. O lugar seguro não era a caverna. Ali era um lugar seguro. Veja, Deus tem um lugar seguro fora da tua caverna. Então sai da tua caverna nessa noite, meu irmão, na certeza de que Deus tem um lugar seguro. Mas olha, versículo de número 5. Porém, o porém é complicado, né? Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste seguro. Peraí, como assim? Não fiques nesse lugar seguro? Tudo que eu quero é ficar num lugar seguro. Quem não quer ficar num lugar seguro? Que história é essa? Peraí, Deus me bota num lugar, aí eu vou, descanso, relaxo. Ali é um lugar seguro, minha família está ali assentada. As coisas parecem que estão melhorando, esfriando. Parece que algo vai mudar. Aí vem um profeta e diz assim, ó, vamos, sai desse lugar seguro aí. Não quero. Eu não quero sair. Muitas vezes, a gente escuta de Deus aquilo que a gente não quer ouvir. Duvido que Davi quisesse ouvir para ele sair dali, daquele lugar seguro. Duvido. Quem não quer? Quem quer sair de lugar seguro? Mas muitas vezes, meus amados, a gente escuta algo de Deus que a gente não quer. Mas se é de Deus é o melhor. Entenda isso. Se é de Deus, é melhor. E olha o que Davi faz. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai, entra na terra de Judá. Para que Judá, território de domínio de Saul, aquele que queria matar. Peraí, você está de brincadeira, você está querendo me tirar do lugar seguro? Você ainda está querendo me botar num lugar onde querem me matar? O que Davi faz? Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Bosque de Herete, local de domínio de Saul. Davi obedece ao profeta de Deus. Davi escuta aquilo que talvez ele não quisesse ouvir, mas eu não vejo Davi retrucar, eu não vejo Davi questionar, eu vejo Davi seguir a vontade de Deus. Meu amado, entenda algo para a tua vida e guarde isso no teu coração. Deus não nos deu espírito de covardia. Somos filhos de Deus. Temos que ter essa identidade no nosso coração, na qualidade de filhos de Deus, do Senhor dos Exércitos, do general de batalha, do Deus do impossível. Não há impossíveis para nós também. Se algum problema se levantou, meu amado, você vai resolver, você vai vencer, porque Deus é contigo. Por maior que seja, era um rei. Era alguém que detinha todo o poder para matar. Mas Davi sabia que se Deus mandou, meu amado, pode vir rei, pode vir Satanás, pode vir quem quer que seja, que a vitória era dele. A vitória é garantida quando Deus manda. E o que Deus quer falar conosco nessa noite? Temos que sair do nosso lugar seguro. Temos que parar de nos esconder. Temos que passar a enfrentar um problema. Tem gente que não enfrenta um problema há 5, 10, 15 anos. Que sabe que tem que resolver um problema na tua família, mas não tem coragem. Que sabe que tem que resolver tomar uma decisão no seu trabalho, mas não toma porque tem medo. Porque tem que tomar uma decisão na vida, mas acha que as consequências são muito danosas e não toma, mesmo Deus tendo direcionado. O que Deus mandou você fazer, que você tinha medo, que você estava se acovardando, que você estava em desespero, ou que talvez você tenha enterrado porque era aquilo que você não queria ouvir. Qual o problema que você tem fugido? O que tem feito você fugir e não enfrentar a dificuldade, a peleja? Deus te diz, sai do teu lugar seguro e vai à batalha, porque eu sou contigo. E Deus tem o melhor para nós. Lembre-se, você não tem espírito de covardia. Você tem o Espírito de Deus, do Deus vivo, habitando em ti. Quero te convidar a se colocar de pé. Peço que a equipe de louvor se coloque aqui no seu lugar. Meu amado, qual é a tua caverna?
Talvez você tenha entrado aqui numa caverna, no fundo do poço. E Deus te diz nessa noite, meu amado, essa caverna não é para você ficar. Essa caverna é para você sair. Essa caverna, talvez você tenha se abrigado no desespero, mas saiba que não é o teu lugar. Sai da tua caverna. Talvez você já tenha até saído da caverna e encontrado um lugar seguro. Mas Deus diz, sai desse lugar seguro. Para de se esconder do problema e enfrenta a realidade. Se você tem que resolver um problema na tua família, meu amado, é à noite você pedir direção a Deus e enfrentar. Isso é uma decisão que você tem que tomar no teu trabalho, na tua vida ministerial, na tua vida pessoal. Não se acovarde, tome essa decisão. Porque Deus é contigo. E Ele manda você sair do seu lugar seguro. E enfrentar a dificuldade. E eu posso te dizer, com a garantia da palavra de Deus, que se Deus mandou você sair do lugar seguro e enfrentar essa dificuldade, esse problema, a vitória já é sua. Por maior que seja o gigante, por maior que seja o problema, por maior que seja a tempestade, Deus é contigo e a vitória é sua. Mas você tem que sair. Deus mandou Davi sair. Saia. Deus manda você nessa noite sair. Saia desse lugar. Enfrente o problema. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Sabe aqueles 400 homens amargurados, endividados, que estavam naquela caverna? Aqueles homens foram com Davi. Lá em 2 Samuel, depois leia capítulo 23. Você vai ver que eles foram chamados de valentes de Davi. E muitos foram constituídos oficiais, governadores, líderes sobre Israel. Deus pega o derrotado. Deus pega aquele que não tem mais vigor nenhum. Deus pega aquele que estava desesperado. Deus pega aquele que acha que já perdeu, que acha que já desistiu, que acha que não tem mais forças, que acha que não tem mais solução para a sua vida e constitui oficial, governador, levanta e declara ele como corajoso, valente. Meu amado, se você entrou amargurado nessa noite, se você entrou deprimido, com sentimento de derrota, achando que nada dá certo na tua vida, que nada mais pode dar certo na tua vida, Deus diz para você nessa noite, você é um valente de Deus. E eu te levanto nessa noite para mudar a tua vida. E eu te levanto nessa noite para mudar a tua história. Sai da caverna, sai do lugar seguro e avança conforme Deus te ordenar. Eu quero te convidar nessa noite a declarar o teu melhor louvor a Deus. A levantar, se você estava no chão, Deus está renovando tua força agora. Toma posse desse revigoro, desse renovo, desse refrigério que Deus está derramando sobre a tua vida nessa hora. Toma posse, começa a se colocar de pé, declare esse louvor ao Senhor e comece a orar dizendo, Deus, eu estou amargurado, Deus, eu estou desesperado, Deus, nada dá certo na minha vida, mas hoje eu entendi que eu sou um valente de Deus, hoje eu entendi que o Senhor está mudando a minha história. Sai da caverna, muda a tua história nessa noite. Nos louvamos. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Ó Pai, como foste com Davi, quero ser teu, segundo o teu coração. Ó Pai, porque mesmo sabendo que sou falho, tu me fazes forte, ó Pai. Tu demonstraste teu poder para o povo que tem fé. O
coração que adora a ti. Lava-me, meu Pai, do mal, para que eu possa te louvar, mesmo que os inimigos venham. Tuas mãos vêm me proteger, Tua glória vem me encher, ó Pai. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, que se colocam diante do teu altar para dizer: Deus, precisamos de um socorro. Deus, nos levanta. Deus, muda a nossa história, está difícil. Eu estou amargurado, eu estou endividado, eu estou sem esperança, eu estou sem expectativa. Deus, vem com o teu Espírito Santo agora tocar cada pessoa que entrou aqui por essa porta com esse sentimento. Aquele que não tinha mais força, Deus, renova o vigor. Aquele Deus que estava desesperado, Deus, vem com um ânimo novo sobre essa vida. Deus, aquele que não sabia o que tinha que fazer, Deus, em nome de Jesus, traz a certeza dessa vida, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor tem uma direção para ela. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Deus, muda a nossa história, muda mais uma vez a nossa vida. Pedimos perdão, Deus, pela nossa falta de fé. Pedimos perdão, Deus, porque basta vir um problema que a nossa fé se abala e ficamos cegos, surdos da tua voz, mudos porque não conseguimos mais orar. Mas nessa noite nós clamamos: move o sobrenatural em nosso favor. Muda essa história, nos levanta como homem e mulher de oração, nos levanta como homens e mulheres de fé, nos levanta como valentes de Deus, aqueles que vão sair da caverna, aqueles que vão sair do lugar seguro, enfrentar o problema como um valente de Deus, não com covardia, aquele que vai pegar a autoridade de pisar em cabeça de escorpião, cabeça de serpente e escorpião, e pisar se necessário enfrentar um exército, iremos enfrentar, porque o Senhor sobre o comando da nossa vida, o Senhor sobre a direção da nossa vida. O impossível é real, o impossível acontecerá. Então, Deus, em nome de Jesus, derrama a cura onde necessita ser curado, renova o vigor, Deus, muda a nossa história, Pai. Oh, Deus. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, tomamos posse do nosso milagre, tomamos posse da palavra hoje ministrada, certos de que o Senhor já começou a mudar nossa vida mais uma vez nessa noite, certos que o Senhor tem uma história nova, não na caverna, não no lugar onde estamos nos escondendo, ainda de olhos fechados. Amado irmão, talvez você tenha entrado aqui por essas portas, escondido numa caverna. Às vezes até você entende que esse é um lugar seguro. Sabe qual é essa caverna? Fora da casa de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha entregue tua vida outrora a Jesus, mas aí, como Davi, tudo vinha bem, tudo acontecia, Deus vinha prosperando, daqui a pouco o inimigo se levanta, você se esconde, você achou que Deus te abandonou, ou você achou que já não tinha mais jeito, solução. As mazelas do mundo, as dores na tua alma foram te afastando mais e mais e mais do centro da vontade de Deus.
dos caminhos do Senhor. Talvez seja essa caverna que você esteja escondido nessa noite. Talvez você já tenha entregue a tua vida a Jesus, mas você não sabe, você reconhece no fundo que você criou uma crosta, uma casca, que você se escondeu nessa caverna. Talvez muitos, porque isso é um sofisma do inimigo. Sofisma do inimigo. Quanto mais eu vou na igreja, mais problema aparece. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu no início da minha conversão falei isso e quase me desviei por causa disso? Porque sim, as lutas existem, mas Deus não perdeu o controle da tua vida. Talvez você tenha entrado por essa porta e nunca tenha entregue a sua vida a Jesus. Talvez essa seja a sua caverna. Romanos 10:9 diz que você precisa confessar com a tua boca Jesus, reconhecer que Ele ressurgiu dos mortos, e aí sim, reconhecendo Jesus como seu único Salvador, com a sua boca, você será salvo, você tomará posse da tua vida eterna, dará início à tomada de posse da tua vida eterna. Talvez essa seja a tua caverna, tanto tempo na igreja, ou algum meses, semanas na igreja, sempre ouvindo essa oração, esse chamado, mas nunca o tendo feito, achando que não precisa, achando que isso é besteira. Talvez essa seja a tua caverna. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você deseja mais uma vez dizer, Senhor, eu quero estar só sobre o teu caminho. Deus, eu me desviei, ou eu me esfriei, mas eu preciso renovar a minha aliança contigo. Ou se você precisa ainda declarar Cristo como teu Salvador, levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que deseja, que entende, que precisa dessa oração, que precisa desse renovo. Não deixa a vergonha, o medo, talvez o pensamento de que, não, o que vão achar de mim? Vão achar que eu estou em pecado. Mas às vezes você nem está pecando, mas você está longe, você está frio. Você precisa se realiançar com esse Deus. Quero te fazer esse convite. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, que mesmo isolados numa caverna, o Senhor não deixa de olhar por nós. Muito obrigado, Paizinho, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado, meu Deus. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um amém, uma salva de palmas para o Senhor, amém?